Leonardo, estamos aí chegando num quarto de século e comparando com o século passado, né? A gente teve vários pontos positivos do século passado, várias personalidades importantes, principalmente no movimento religioso, né? No movimento espírita, como o Chico, Divaldo ainda está conosco. Mas se a gente analisar o primeiro quarto do século passado, penso que foi um primeiro quarto complicado, né? Com a Primeira Guerra Mundial. E, de coincidência, uma pandemia, né? Lá no início do século passado teve a febre amarela e aqui, quase 100 anos depois, o Covid-19. Queria perguntar para você qual a análise que você faz desse primeiro um quarto em cima dos conceitos espíritas, dos ensinamentos espíritas, qual é a impressão que você tem desse século, com todos os ensinamentos deixados no século, principalmente no século passado, com as obras do Chico, do Herculano, do Divaldo, da Ivone. Como que você visualiza esse período nosso? E se você acha que estamos vivendo um problema tumultuado ou, ou se você enxerga como otimismo esses anos que temos pela frente. Em primeiro lugar, Eduardo, é importante a gente ter em mente que quando nós estamos fazendo parte do processo histórico, é difícil a gente ter uma certa distância emocional, porque a gente não tem a distância histórica. Então é difícil a gente ter uma distância emocional. Então, digamos que você vai fazer uma análise dos anos 80, você analisa de acordo com a experiência que você teve nos anos 80, na sua infância, na sua juventude. Você vai fazer uma análise dos anos 90, é difícil você não ter uma influência das vivências que você teve nessa década, nessa fase. Então tem essa questão da distância emocional daquele que faz a análise, né? E nesse sentido, a nossa vida é muito curta. A nossa vida física é muito curta. Então, obviamente, a gente tem um momento existencial muito curto e que, para nós, acaba mudando muito as coisas de década para década, mas não necessariamente é um tempo suficiente para ter uma mudança coletiva na humanidade. Então, veja bem, você falou em um quarto seria 25 anos, né? A gente ainda não chegou em um quarto, estamos caminhando para isso, mas não chegamos. Mas mesmo que tivéssemos chegado, é muito difícil você fazer essa análise. A gente precisa dar tempo ao tempo. E existem vários tipos de análise possível. Uma coisa é você analisar
a história universal, o que está acontecendo na história contemporânea. Outra coisa é você analisar, por exemplo, o impacto no movimento espírita e mesmo no movimento espiritualista de obras como você citou desses grandes autores. Então, são análises diferentes. Já é difícil fazer essa análise com o distanciamento emocional em relação aos séculos que a gente viveu, principalmente. Esse é um ponto. E o segundo é que é um intervalo de tempo relativamente curto para essa nossa análise. Mas, fazendo essas ressalvas, a gente pode dizer o seguinte, por exemplo, digamos, no movimento espírita. O movimento espírita está passando por mudanças, por transições. Eu diria que a pandemia impactou fortemente o movimento espírita, porque o processo de informatização, eu não diria nem informatização, eu diria mais de popularização do ambiente virtual. Acho que já vinha de uma forma lenta e gradual uma certa informatização do movimento espírita e um certo crescimento, mas de uma forma muito paulatina, muito lenta e gradual, dos usos dos recursos da internet, virtuais. Mas a pandemia causou um impacto muito forte nesse sentido. E a pandemia causou um baque no movimento espírita presencial. Então, é um momento drástico, é um momento de transição. E o que a gente percebe? A gente está vivenciando ainda a revitalização das casas espíritas do ponto de vista do funcionamento presencial após o impacto que deu a paralisação parcial ou total de muitas reuniões nos centros espíritas de forma presencial. Então, nós estamos vivenciando ainda a recuperação, o processo de recuperação das reuniões presenciais. Por outro lado, o processo virtual, o crescimento do processo virtual em função da pandemia, que já estava acontecendo de forma lenta e gradual antes da pandemia, teve uma acentuação. E agora a gente está nesse processo meio híbrido, meio misto, de crescimento do movimento espírita de forma presencial e virtual, o que tem muitos aspectos positivos. Tem grandes pontos positivos. Eu acho que esse caminho híbrido é um caminho muito positivo. Ou seja, a gente manter, valorizar o centro espírita e as reuniões presenciais, mas também, se possível, até manter com uma certa frequência, dos reencontros virtuais, considerando a extensão do nosso Brasil, para não falar do nosso mundo. As distâncias físicas são muito grandes e são muito caras para serem vencidas. Então, você pega um carro, você gasta combustível, você gasta um tempo enorme para você fazer aquele deslocamento, sem falar em alguns riscos, dependendo da estrada que você pega, para você ter um encontro presencial. Então, em algumas situações, não estou dizendo que sempre, em algumas situações o encontro virtual é uma ferramenta muito útil. E o movimento espírita vinha, assim, caminhando para isso, se aproximando disso e já fazendo algumas coisas nesse sentido. Mas a pandemia acentuou demais esse processo e isso é positivo. Por outro lado, do ponto de vista do conteúdo, da discussão doutrinária, a gente vem observando uma fase de uma certa mudança de lideranças, de uma certa transição, e o movimento espírita vem aumentando numericamente, não sabemos ainda o impacto do ponto de vista numérico dos adeptos e dos trabalhadores mais atuantes em função da pandemia, mas a gente vem, como ocorre naturalmente, pela própria passagem do tempo, pelo próprio surgimento de novas lideranças e pela própria desencarnação de alguns confrades mais idosos, nós percebemos uma certa modificação do movimento espírita. Então, são discussões assim paralelas, porém distintas. Do ponto de vista histórico, o mundo passa por uma fase de uma certa inquietação, né? A guerra na Ucrânia e mesmo as tensões do Mar da China, com a China até se posicionando até de uma forma mais clara como
como uma candidata à superpotência econômica, militar e cultural, e até e outros processos associados a isso, né? Como a busca por uma remilitarização do Japão e algumas tensões da China com a Índia, mesmo com a Austrália, isso aí está gerando uma certa tensão que a gente não estava acostumado desde o final da Guerra Fria. Então, se você pegar o final da década de 90, era uma época de tensão. Ainda vivíamos a Guerra Fria. A partir do início da década de 90, final da década de 80, né? Eu falei 90, final da década de 80. A partir do início da década de 90, nós tivemos um momento bastante tenso, que foi a Guerra do Golfo, mas a partir daí, ao desmoronamento da União Soviética e uma espécie de paz, pelo menos do ponto de vista das grandes potências. Quando a gente entra no novo século, ao atentado das Torres Gêmeas, que para muitos inaugurou o novo século, e aí parecia que as tensões estariam focadas apenas em grupos terroristas, grupos criminosos, fanáticos religiosos e grupos de países até de terceiro mundo, mas que não haveria, a gente tinha essa expectativa de que não haveria tensões entre as grandes nações, principalmente as nações mais ricas, mais civilizadas. A gente tinha essa sensação de que o mundo estava mais seguro, e acredito que estivesse, né? Ultimamente, a gente já fica um pouco mais tenso, essa guerra entre Rússia e Ucrânia e os movimentos da China e uma rivalidade crescente entre China, Taiwan, China, que sempre existiu, mas o problema de Taiwan, Estados Unidos e China, aumentando as tensões, inclusive em relação ao Japão, isso gera um prognóstico de uma certa preocupação maior nesse sentido das potências, além daqueles problemas estruturais da fome, da desigualdade de riqueza entre os países, mas essa tensão entre as grandes nações é algo preocupante, porque são nações que são potências militares, algumas são superpotências militares, algumas estão em vias de ser superpotências militares, algumas superpopulosas, inclusive. E algumas potências nucleares, algumas não, algumas potências nucleares e algumas em vias de se tornar potências nucleares. Então, isso tudo aumenta a tensão do ponto de vista da história geral. Esse é um aspecto. Por outro lado, a gente teve conquistas. Você fez essa comparação com o início do século XX, você percebe que houve uma mobilização pelas vacinas e pela vacinação em massa, houve uma certa mobilização com muitas polêmicas, mas não poderia deixar de ser. São questões muito difíceis e com várias opiniões diferentes, mas houve uma mobilização, uma consciência social, uma conscientização coletiva para tentar evitar o impacto da pandemia, ou pelo menos minimizar o impacto da pandemia na sociedade. Então, houve aspectos positivos nesse esforço. Então, nesse sentido, há cenários bastante promissores que abrem um futuro de perspectivas positivas na história da humanidade.